Capítulo 49. Você se saiu bem. Poeira se espalhou pela vizinhança e numerosas rachaduras estavam gravadas no chão. No bloco flutuante que foi esmagado, havia uma enorme cratera e em cima dela descansava um golem gigante com uma estaca completamente negra brotando da área de seu peito. Em cima do golem Milady, Xia ofegava enquanto se segurava em Duryuken. Hajime apertou seus olhos em admiração, enquanto Yui olhava para ela com olhos gentis. Hajime, você conseguiu, Xia. O fim foi repleto de vigor. Isso me fez pensar melhor de você, sabia? Yui NN, você trabalhou duro. Xia, muito obrigado. Mas Hajime-san, está tudo bem se você usar um. Eu me apaixonei por você, como resposta, entendeu? Hajime, desde o início eu nunca iria me apaixonar por você. Mesmo com sua aparência esgotada, os elogios de Hajime e Yui deixaram Xia constrangida. Na verdade, até pouco tempo, ela não pensava nada sobre a batalha. Ela apenas queria ficar no mesmo palco que Hajime e Yui e sempre ficar junto deles. Esses eram os desejos de Xia. Com esses profundos e poderosos desejos, Xia enfrentou o desafio de um dos 7 grandes calabouços com seu potencial, e isso terminou com ela dando o golpe final. Mesmo para Hajime, a última cena onde Xia deu o golpe final era algo que ele havia previsto. Como ele esperava que o poder do bate-bunker seria insuficiente, ele já tinha outras formas de contornar isso. Contudo, apesar da tribo dos homens coelhos ser gentil e ruim em combate, Xia nunca choramingou dizendo eu quero voltar. Embora ela lutasse, ela certamente se sentiu preocupada e assustada entrando nas profundezas de um grande calabouço. Era por isso que Hajime pensou em deixar o golpe final para Xia. O resultado foi magnífico. Ela realizou o golpe final com grande vigor. Foi feito tão esplendidamente que até mesmo Hajime a elogiou. O desejo de Xia para se tornar forte com certeza o alcançou. Mesmo assim, os sentimentos de Hajime não chegaram ao nível que Xia desejava. Mas sua perseverança e força de vontade certamente fariam ele sentir os laços dela. Era por isso que Hajime encarava Xia com olhos gentis. Xia, fui. De alguma forma. Hajime-san está me olhando com olhos gentis. E se isto é um sonho? Hajime, você sabe que não, bem, isso não pode ser evitado quando eu penso na forma como você é normalmente tratada. Como a forma que Hajime a encarava era inacreditável, Xia beliscou sua própria bochecha. Apesar de Hajime querer reclamar sobre a reação dela, assim que ele pensou em como ela foi tratada até o momento, ele só poderia pensar que essa era uma reação natural. Yui se aproximou de Xia que ainda estava beliscando sua bochecha. Então, as roupas de Xia foram puxadas para fazê-la se inclinar para baixo e sua cabeça foi afagada lentamente. Seu cabelo bagunçado foi arrumado lenta e gentilmente. Xia, Yui-san? Yui, como Hajime não vai te acariciar, apesar de ser lamentável, eu vou fazer isso no lugar dele. Você se saiu bem. Xia, Yui-san. Me pergunto por quê. Por algum motivo eu não consigo parar de chorar, Fuei. Yui, boa menina, boa menina. No começo Xia estava confusa com as ações repentinas de Yui, mas quando ela entendeu que estava sendo elogiada, como se um fio de tensão fosse cortado, Xia começou a chorar e imediatamente abraçou Yui. Como esperado, ela estava tentando se controlar com sua primeira jornada subitamente se tornando um desafio aos 7 grandes calabouços. Era porque ela estava determinada a ficar junta de Hajime e Yui. Ser elogiada e reconhecida, ela não poderia impedir suas lágrimas devido ao alívio. A propósito, Hajime com certeza não iria a acariciar como Yui disse. Xia era do tipo que se deixava levar muito facilmente. Se Hajime desajeitadamente acariciasse ela, isso resultaria em coisas complicadas como Xia confundindo os sentimentos dele como amor. Desta vez, embora Xia fosse tratada relativamente melhor por Hajime, não havia razão para outras pessoas terem os mesmos sentimentos de Yui. Esse era o sentimento especial dela. De certa forma, Hajime nunca considerou como Yui ficaria triste com isso. Havia um grito de alegria vindo do peito de Yui. Era Xia gritando de alívio enquanto era mimada. Era por isso que quando Yui, que estava afagando e cuidando dela com olhos gentis, foi vista, bem de alguma forma, o futuro podia ser previsto. Yui estava mimando Xia enquanto abraçava ela e Hajime observava isto com uma expressão indescritível. Enquanto isso acontecia com o trio, uma voz surgiu. Milady, apesar de essa ser uma atmosfera tão boa, está ficando perigoso para mim.
então eu posso ter um pouco do seu tempo ou? Era realmente uma voz familiar. Hajime e seu grupo soltaram um rá, então olharam para o Golem Milady. Sem o conhecimento deles, a luz nos olhos dela, que anteriormente se apagou, voltou. Na sequência, o trio pulou para trás para criar alguma distância. Como eles estavam certos de que o núcleo dela foi destruído, eles só podiam assumir suas posições com desconfiança em suas mentes. Milady, esperem um segundo, está tudo bem. O desafio foi concluído. A vitória é de vocês. Como há algum poder sobrando dentro dos fragmentos do núcleo, eu queria algum tempo para falar. Vai levar apenas poucos minutos. Como prova dessas palavras, o Golem Milady estava completamente imóvel, enquanto a luz em seus olhos estava repetidamente piscando. Parecia que ela iria desaparecer a qualquer momento. Portanto, devia ser verdade quando ela disse que só precisaria de poucos minutos. Hajime relaxou sua mente e continuou a falar com o Golem Milady. Hajime, então? O que foi? Zumbi? Para ser incapaz de ler o clima mesmo depois de morta, embora seja triste pelo futuro dos libertadores, talvez eu deva te ajudar nessa passagem. Milady, qual o problema com esse evidente abuso? Isso foi completamente desagradável. Hajime, bom? Eu não escutarei nada sobre essa história de matar aquelas malditos de merda, entendeu? Contra o discurso autoritário de Hajime, Milady transmitiu uma atmosfera como se estivesse sorrindo sem graça. Milady, eu não direi isso. Isso não é necessário afinal. O que eu quero falar é mais como um aviso. Mesmo que não exista a magia da Era dos Deuses que você está procurando nos calabouços que você visitar, tente obter todas elas, porque elas são necessárias para o seu desejo. Talvez porque o poder de Milady já estivesse quase todo esgotado, as palavras dela gradualmente ficaram confusas e mais intermitentes. Mas, sem se preocupar com isso, Hajime contou seu problema a ela. Hajime, todas elas. Então nos diga as localizações dos outros calabouços. Como eles foram perdidos nas lendas, eu realmente não sei mais nada sobre isso. Milady, então tem isso. Entendo, as localizações dos outros calabouços são desconhecidas. Afinal, já faz muito tempo. As localizações. As localizações são... Pouco a pouco, o Golem Milady começou a perder a força em sua voz. Para essa voz que de alguma forma continha sentimentalismo, Yu e Ishii exibiram expressões sérias. Depois de tanto tempo por sua tarefa, ou melhor, pelo bem de sua vontade. Colocar sua alma dentro de um recipiente era um ato que as fez encarar Milady com respeito. Milady lentamente falou sobre os paradeiros dos 7 grandes calabouços restantes. Dentro das palavras dela estava um local que pareceu surpreender o trio. Milady, isso é tudo, boa sorte. Hajime, você ficou completamente modesta. O que aconteceu com aquelas frases inconvenientes e aquele tom irritante? Exatamente como Hajime disse, a atual Milady transmitia uma atmosfera como se ela não tivesse relação com a Milady que preparou aquelas frases irritantes dentro deste calabouço com um tom completamente diferente, cheio de sinceridade e seriedade. Ela também demonstrou isso antes da luta, quando ela queria escutar sobre os objetivos de Hajime. Esta provavelmente era sua forma verdadeira. Era como se não houvesse mais necessidade para esconder isso antes que ela desaparecesse completamente. Milady, eu sinto muito Mas, aqueles desgraçados de merda, eram realmente pessoas desagradáveis. Eles só diziam coisas detestáveis. Foi por isso, mesmo que só um pouco, eu queria que você se acostumasse com isso. Hajime e você. Eu já disse que eu não irei derrotar os deuses. Portanto, não diga isso como se eu fosse lutar contra esses caras. Para a voz incomodada de Hajime, Milady respondeu com uma inesperada convicção e seriedade. Milady, você com certeza enfrentará eles. Contanto que você seja você, com toda certeza, você irá matar esses deuses. Hajime, eu não entendo o que você quer dizer. Bem, se eles tentarem obstruir meu caminho, então não há o que fazer. Hajime estava perplexo. Milady, que viu a aparência dele, soltou uma risada alegre. Milady Fufu, isso é bom, está tudo bem, contanto que você viva desse jeito, sua escolha, certamente será a melhor, para este mundo. Depois disso, o corpo do Golem Milady foi envolvido em uma luz pálida e brilhou. Como se fossem vagalumes, a luz se separou em luzes menores que subiram para o alto. Era parecido com uma alma morta ascendendo ao paraíso. Uma cena muito, muito misteriosa. Milady, o que é isso?
A voz sussurrante de Milady apareceu. De forma parecida, Yui sussurrou palavras, um presente para uma grande libertadora que estava a ponto de desaparecer. Yui, obrigado por seu trabalho duro. Você se saiu bem. Milady. Essas eram palavras de apreciação. Apenas para ela, uma existência maior que se manteve esperando pela esperança no fundo da escuridão, um pequeno presente daquela que ainda estava viva. Normalmente, seriam palavras impróprias que sairiam de uma pessoa mais jovem. Mas, como esperado, essas palavras inesperadas foram as únicas que vieram à mente de Yui. Essas palavras também foram imprevistas para Milady. Sem dizer nada, sua surpresa vazia podia ser sentida. Pouco depois, Milady murmurou em uma voz suave. Milady, obrigada. Yui, NN. A propósito, atrás de Yui e Milady, que estavam trocando essas palavras, Hajime com um tom irritado disse: isso já é o bastante, então desapareça logo, enquanto Shia, que escutou isso, disse: quem é um incapaz de ler o clima agora? Por favor, só fique quieto por enquanto, e cobriu a boca dele. Felizmente, as outras duas não notaram, então a atmosfera solene delas foi preservada. Milady, muito bem, está na hora, a partir de agora, vocês devem livremente fazer o que quiserem. Essas palavras, que eram parecidas com as de Oscar, foram presenteadas para Hajime e seu grupo por uma das libertadoras, Milady, que se tornou luzes passageiras e desapareceu no céu. Silêncio envolveu as redondezas, Yui e Shia acompanharam o traço das luzes enquanto elas seguiam para o céu embebidas de reverberação. Shia, no começo, eu pensei que ela era uma pessoa com a pior das personalidades. Mas isso era apenas ela tentando o seu melhor. Yui, NN. Yui e Shia trocaram essas palavras na atmosfera silenciosa. Contudo, havia um homem que não pensava em Milady da mesma forma que elas. Hajime falou com as duas com uma expressão irritada. Hajime Aya, isso não é o suficiente? Está na hora de irmos embora. Aliás, vocês acham mesmo que a malícia daquela mulher era uma mentira? Aquele tipo de astúcia não estava no nível de um ato. Shia, espere aí, Hajime-san. Dizer isso sobre um morto. Isso é cruel. Hajime-san realmente não consegue ler o clima. Yui. Hajime, KY. Hajime, Yui, até você e Aya bem, está tudo bem. Mas para sua informação, não é como se eu não pudesse ler o clima. Eu só não quero fazer isso. Enquanto eles conversavam, Hajime e seu grupo não notaram uma luz vindo do canto de uma parede. Quando eles notaram, eles seguiram até ela. Eles pularam nos blocos flutuantes na parte de cima da parede, assim o trio pulou no mesmo bloco. Então, quando eles aterrissaram, o bloco flutuante que servia como apoio para eles, Shii, começou a se mover. Ele carregou o trio até a parede brilhante. Hajime. Shia, Vavá, esta coisa começou a se mover do nada. Que conveniente. Yui, serviço? Como o bloco flutuante subitamente transportou os três, Shia estava supressa enquanto Yui inclinava sua cabeça com dúvida. Por algum motivo, Hajime estava com uma expressão descontente. Eles avançaram para a parede brilhante em 10 segundos e pararam completamente 5 metros na frente dela. Seguido disso, a parede brilhante, como se estivesse esperando por esse momento, começou a perder sua luminosidade. Com um som de suba, a parte da parede que ainda estava brilhando começou a se dividir. Em seu lugar, uma passagem com paredes brancas brilhantes apareceu. O bloco flutuante em que Hajime e seu grupo estavam avançou pela passagem. Aparentemente, eles estavam indo para a habitação de Milady Raizen. Depois de avançarem por um tempo, exatamente como a porta que levava para o esconderijo dentro do grande calabouço Orku, havia uma parede com os mesmos 7 padrões distintos gravados nela. Hajime e seu grupo se aproximaram da porta e, como se a parede estivesse esperando por esse exato momento, ela deslizou para os lados e eles prosseguiram para o interior. O bloco flutuante estava avançando sem parar contra a parede do outro lado. Deslizando pela parede do outro lado havia Milady e Yahoo, pouco tempo sem nos vermos. É a Milady-chan. Um pequeno golem Milady. Yui e Shia. Hajime, vamos, vejam. Eu já sabia que isto poderia acontecer. Yui e Shia estavam sem fala. Hajime, que já esperava por isto, mostrou uma expressão irritada. Hajime foi capaz de esperar isto porque ele viu que ambas a Milady frívola e a Milady séria eram as formas verdadeiras dela. Aquelas frases inconvenientes e as armadilhas irritantes não estavam em um nível que uma pessoa realmente séria poderia desenvolver. A propósito, Milady escolheu deixar sua própria alma para testar os desafiantes ela mesma.
Era por isso que seria impossível para ela morrer depois de ser derrotada apenas por um desafiante. Se isso realmente acontecesse, o desafio final estaria acabado depois de ser completo apenas uma vez. Por isso, Hajime esperava que a própria Milady não iria desaparecer mesmo que o golem Milady fosse destruído. Suas expectativas se tornaram convicção quando o bloco flutuante começou a se mover para guiar Hajime e seu grupo. Afinal, Milady era a única que poderia mover o bloco. Para Yui e Shia, que estavam olhando para baixo em silêncio, Milady falou com elas em um tom muito casual. Milady, Ari? Ari? A tensão não está baixa demais? Está tudo bem ficarem mais surpresas, sabiam? Ah, vocês estão tão surpresas que não conseguem dizer nada? Se for isso, então minha surpresa foi um grande sucesso? O pequeno golem Milady era feito para ser mais parecido com um humano comparado com aquele gigante. Ele tinha um corpo magro envolto em uma longa túnica branca como leite enquanto vestia uma máscara branca. Seu emoji, sorrindo era ligeiramente irritante. Junto das palavras de Milady que acabaram com Kira, uma estrela cintilante, ela foi para a frente de Hajime e seu grupo. Mesmo agora, Yui e Shia olhavam para baixo, as expressões delas estavam escondidas por seus cabelos. Como ele podia prever o desenvolvimento do que viria a seguir, Hajime deu um passo para trás. Não podemos saber se isso veio de Yui ou Shia, mas uma pergunta foi murmurada. Antes? Milady, NNNNN? Um pouco antes? Ah, vocês realmente acharam que eu tinha partido? Sem chances, sem chances. Isso é impossível. Shia, mas você não desapareceu com a luz? Milady, fufufu, aquilo não foi bem preparado? Aquela produção da peça. Minha nossa, Milady Chan tem mesmo talento como uma atriz. Que mulher assustadora. A tensão da mini Milady disparou. Ela aumentou em proporção com a irritação delas. Na frente dessa mini Milady, Yui apontou sua mão enquanto Shia preparava Duryuken. Como esperado, a mini Milady parou de se mover enquanto pensava, eu exagerei. Milady, Para Yui e Shia que estavam oscilando enquanto se aproximavam dela, mini Milady moveu sua cabeça hesitante. Então, ela disse as palavras que ela decidiu em sua mente. Milady TPPero 2. Yui morra. Shia, por favor, morra. Milady esperem. Por favor, esperem. Este corpo é fraco. Vai ser mesmo ruim se vocês destruírem ele. Por favor, se acalmem. Eu vou me desculpar. Por um tempo, sons de destruição e um grito podiam ser ouvidos. Hajime, que ignorou esses sons, estava observando a sala. A sala era toda branca, não havia nada além de um círculo mágico que foi gravado no chão no centro da sala. Havia outra coisa parecida com uma porta na parte de uma parede. Hajime imaginou que a habitação de Milady estava do outro lado disso. Hajime lentamente se aproximou do círculo mágico, então arbitrariamente o examinou. Mini Milady viu isso e entrou em pânico enquanto se aproximava de Hajime. Atrás dela, a princesa vampira inexpressiva e a garota com orelhas de coelho se aproximavam enquanto faziam sons de dodododo. Milady, você, não é bom examinar isso sem permissão. Ou melhor, elas são suas companheiras. Por favor, não fique só ignorando elas, detenha elas. Enquanto fazia essas queixas, Mini Milady se escondeu atrás de Hajime e o transformou em um escudo contra a dupla demoníaca. Yui, Hajime, por favor, se mova, eu não vou matar ela. Shia, por favor, se afaste, Hajime-san. Eu vou matar ela. Aqui e agora. Hajime, com toda certeza, eu nunca pensei que escutaria esse tipo de coisa neste momento. Ou melhor, parem de brincar e façam isso logo. Hajime deu seu conselho com uma impressão espantada com a suavidade de Shia e Yui. Atrás dele, Mini Milady disse, isso mesmo, façam isso com seriedade. Apenas para ser agarrada pelo braço artificial de Hajime. Ele ignorou o emoji que estava distorcido em uma expressão amarga. Dessa forma, ele colocou mais força e sons de algo quebrando saíram da cabeça da Mini Milady. Hajime, isso ficaria com um design desagradável se eu continuar assim. Então entregue a magia da Era dos Deuses agora. Milady, você percebeu que seu discurso e comportamento são de um vilão. Lick. Meki. Afirmativo. Eu vou a entregar agora mesmo. Portanto, pare com isso. Eu realmente vou quebrar se isto continuar. Talvez por seus ressentimentos terem diminuído ao verem Mini Milady sendo capaz de fazer pouco mais do que se agitar, Yui e Shia recuperaram sua compostura.
Mini-Milady, que entendeu que ela realmente seria destruída se ela continuasse brincando, finalmente começou a ativar o círculo mágico. Hajime e seu grupo entraram no círculo mágico. Desta vez, como a própria Milady sabia que eles completaram o desafio, não havia necessidade de buscar as memórias deles como foi no grande calabouço Orcus, e a informação e a forma para usar a magia da Era dos Deuses foi diretamente gravada dentro dos cérebros do trio. Embora de Hajime e Yui, que já tinham experimentado isto, não mostraram nenhuma reação, Shia, que experimentava essa sensação pela primeira vez, saltou. A gravação acabou depois de poucos segundos. Hajime e seu grupo facilmente obtiveram a magia da Era dos Deuses de Milady Rising. Hajime, isto é, magia para manipular a gravidade, como esperado. Milady, isso mesmo. A magia de Milady-chan é a magia da gravidade. Usem isso direito. É o que eu gostaria de dizer, mas você e aquela Usagi-chan, 3, não têm a aptidão ou está em um nível que até mesmo eu fiquei surpresa com isso. Hajime, que barulhenta. Eu já entendi isso. Como Mini-Milady disse, Hajime e Shia, que tiveram a informação da magia da gravidade gravada em seus cérebros, eram incapazes de usá-la completamente. Era o mesmo caso de como Yui só era capaz de usar um pouco da magia da criação. Era uma questão de aptidão. Milady, bem, Usagi-chan deve ser capaz de usar isso se for só para ajustar o peso. Quanto a você, como você pode usar a magia da criação? Apenas faça algo a respeito sozinho. Apenas a Loura-chan tem a aptidão. Com treino você pode dominar a forma de usá-la. Escutando a explicação de certa forma séria da Mini-Milady, Hajime só poderia encolher seus ombros, enquanto Yui estava concordando com a cabeça e Shia estava de coração partido. Foi porque ela foi julgada como inapta para a magia da Era dos Deuses que ela finalmente obteve. Ela só poderia usar isso para ajustar seu peso. Ela estava realmente decepcionada. Além disso, estava fora de questão fazê-la mais pesada, mas também havia um problema em torná-la mais leve. Se ela fosse negligente, isso só faria a figura dela ficar ruim. Assim, sobrecarregada pelos deméritos, Shia só poderia se sentir deprimida. Lançando um olhar cético para a deprimida Shia, Hajime imediatamente fez mais demandas. Não havia necessidade para ser reservado. Hajime, oi Milady. Nos passe a prova logo. Depois, me dê todos os seus artefatos convenientes e todos os materiais incomuns como minério de indução. Milady, as suas frases não são completamente as mesmas de um ladrão? Você está consciente disso? Do emoji distorcido de sua máscara, um olhar penetrante podia ser sentido, mas Hajime ignorou isso. Mini-Milady puxou um anel depois de remexer no bolso de seu peito, então ela o jogou para Hajime. Hajime recebeu isso com um som de apache. O anel de Rising tinha um design de elipses em cima e embaixo com uma estaca as perfurando. Mini-Milady imediatamente fez uma enorme quantidade de minérios aparecerem do espaço vazio. Ela provavelmente tinha caixa do tesouro? Os minérios que foram retirados estavam dentro dela. Vendo que ela obedientemente retirou eles, ela provavelmente já tinha decidido entregar eles de antemão. Foi porque Milady estava convencida que Hajime iria lutar contra aqueles deuses loucos. Foi por isso que ela não se incomodou em cooperar neste ponto. Contudo, não ficar satisfeito com essa quantidade era a qualidade de Hajime. Depois de colocar todos os minerais dentro de sua própria caixa do tesouro, Hajime virou seus olhos frios contra a Mini-Milady. Hajime, oi, isso não é uma caixa do tesouro? Se for, entregue ela também. Provavelmente há artefatos dentro. Milady, oi você. Eu não vou entregar nada além disto. A caixa do tesouro e os outros artefatos são necessários para manter o calabouço. Hajime, como se eu me importasse. Entregue eles logo. Milady, oi, eu disse não. Como Hajime realmente tentou roubar ela, a Mini-Milady recuou com uma expressão impaciente. Todos os artefatos que ela possuía eram necessários para o calabouço, ou melhor, eles só tinham utilidade para isso, então não faria sentido para Hajime tê-los. Escutando essa explicação, entendo. Então, entregue eles. Hajime fez essa demanda sem misericórdia. Não importava como você olhasse para isso, era um roubo. Milady, eu já te disse que não vou entregar eles. Vá embora logo. Atualmente, contra Hajime que impacientemente se aproximava, Mini-Milady girou em seus calcanhares com toda a sua força e correu para a parede. Então, elevando o bloco flutuante, ela se moveu para o teto. Hajime, não fuja.
Quanto a mim, eu só quero receber as recompensas por conquistar o calabouço, essa é uma demanda legítima para mim. Milady, tendo a coragem de dizer isso, por favor, faça algo a respeito do seu senso de integridade. Me fazer dizer algo que Oshan costumava dizer. Hajime, a propósito, meu senso de integridade foi cultivado dentro do calabouço de Oshan. Milady, Oshan. Enquanto ela continuava olhando para Hajime com uma expressão de choque, Yui e Shia, que ainda guardavam ressentimento depois de serem enganadas, entraram na briga. Elas apertaram o cerco a Milady. Embora metade disso fosse porque ela estava colhendo o que plantou, Milady sentiu que a outra metade era por culpa de seu antigo companheiro por fazer seu calabouço. Milady, ter esses anormais como meus primeiros desafiantes. Chega. Eu vou mandar vocês para fora à força. Não voltem aqui. Na frente de Hajime e seu grupo, que pareciam prontos a pular a qualquer momento, Milady segurou o fio que era desconhecido para eles que estava pendurado no teto. Assim ela o puxou. Hajime, Yui e Shia. Por um momento, o trio ficou com expressões de que estavam se perguntando o que ela estava fazendo. Mas um som desagradável que eles já tinham escutado antes pôde ser escutado por seus ouvidos. Gakon, Hajime, Yui e Shia. Isso mesmo, era o som de uma armadilha ativada. No momento que o som surgiu, acompanhado de um estrondo, água brotou das 4 paredes com tremenda velocidade. Uma enorme quantidade de água apareceu como uma enchente relâmpago, não da frente, mas de cima, e a sala foi preenchida em pouco tempo com uma rápida corrente. Ao mesmo tempo, o círculo mágico no centro da sala afundou como um ninho de formiga-leão. Havia um buraco no centro dele. A rápida corrente se apressou em direção ao buraco. Hajime, você. Isto é. Hajime, que notou algo, enrijeceu por um momento e instantaneamente, ele mostrou uma expressão distorcida cheia de humilhação. Uma sala branca com um buraco no meio, aliás, uma enorme quantidade de água rodopiando e fluindo para ele. Isso mesmo, isto era exatamente o mesmo que um vaso sanitário. Milady, coisas desagradáveis devem ir embora com a descarga? Milady deu uma piscada. Yui imediatamente tentou usar magia para pular. Como havia um círculo mágico da Era dos Deuses, não havia desintegração de poder mágico. Foi por isso que mesmo com apenas pouca quantidade de poder mágico restando, Yui só poderia usar magia para ajudar que todos escapassem da rápida corrente. Yui eleve. Milady, eu não vou deixar. Contudo, no momento antes de Yui dizer elevar para ativar a magia, Milady esticou sua mão direita. Ao mesmo tempo, uma extraordinária pressão atacou Hajime e seu grupo. Eles afundaram dentro da rápida corrente como se estivessem sendo pressionados por algo gigante. Ela provavelmente estava usando magia da gravidade para multiplicar a gravidade várias vezes. Milady e até mais, boa sorte na conquista dos outros calabouço. Hajime Ogopo, Você acha que somos sujeira? Algum dia eu com certeza vou te destruir. Yui Kenho, imperdoável. Shia, agora você está acabada. Fuga. Hajime e seu grupo deixaram frases de despedida intensas, então, eles foram dragados pela corrente para o buraco. Um momento antes de eles entrarem no buraco, apenas Hajime tentou retalhar ao jogar algo. Assim que o trio foi engolido pelo buraco, a água fluiu na mesma velocidade, então o chão retornou e a sala recuperou sua forma original. Milady Fuu, que camaradas fortieis. Mesmo assim, um mestre sinergista exatamente como Oshan, Fufu, de alguma forma, isso parece destino. Continuar lutando por seu desejo. Muito bem, eu vou ficar ocupada por um tempo para reparar o calabouço e os golems. NN? O que foi isso? Mesmo sem a capacidade de suar, Milady fez um gesto como se estivesse enxugando sua testa. Depois disso, ela descobriu um objeto que ela não estava acostumada a ver na borda de seu campo de visão. Uma faca estava perfurada na parede e um objeto negro estava pendurado nela. O que é isto? Assim que ela se aproximou se lembrando disso, ela finalmente percebeu. Milady, isto é, não me diga que um objeto negro. Era a granada feita à mão de Hajime. Essa foi a única forma de retaliação que ele conseguiu fazer, jogar uma faca com uma granada presa pouco antes de ser escoado para o buraco. Como ele tinha usado isso muitas vezes dentro do calabouço, Milady já tinha entendido que isso era um explosivo. Ela imediatamente flutuou para se proteger com pressa.
Na verdade, a atual Mini-Me tinha um consumo de poder mágico ruim quando usava a magia da gravidade. Ela já tinha gasto a maior parte para derrubá-los. Era por isso que ela seria incapaz de deter a explosão. Apesar de Mini-Me girar para fugir, ela foi lenta demais. No momento que a Mini-Me se virou, a sala branca foi preenchida com um clarão acompanhado de um intenso impacto. Dentro do calabouço, um grito de mulher ressoou. Depois disso, havia um pequeno golem que estava realmente precisando de reparos, chorando ou não havia. Do outro lado, Hajime e seu grupo, que foram tragados pela descarga como se fossem sujeira, foram arrastados para um lugar parecido com um túnel pela rápida corrente em uma velocidade tremenda. Não era um lugar onde você poderia respirar, então eles só poderiam avançar enquanto submergiam na água. De alguma forma, embora desajeitadamente, eles desesperadamente tentaram controlar seus corpos. Assim eles não iriam ser esmagados contra a parede e não perderiam a consciência. Então, nesse momento, na visão do trio, muitas sombras passaram por eles. Eram peixes. Parecia que o lugar que eles foram dragados era um veio subterrâneo que conectava rios e lagos. Entretanto, diferente de Hajime e seu grupo, que foram arrastados, os peixes estavam nadando tranquilamente dentro da corrente e passavam por eles. Sem o conhecimento deles, um dos peixes nadou ao lado do rosto de Shia, que deteve seu desespero para respirar. De alguma forma, esse peixe olhou para Shia. Havia olhos. O peixe. Não, o peixe com rosto humano tinha olhos velhos. Como ele provavelmente não sabia como falar, ele não disse nada. Por fim, Shia encontrou os olhos do peixe com rosto humano. O rosto de homem velho do peixe com rosto humano mostrava sentimentos de imprudência e letargia. Ele trazia lembranças do nostálgico Shima ***. Shia, que estava surpresa, arregalou seus olhos. Ela desesperadamente tentou cobrir sua boca com suas mãos depois de inconscientemente tentar respirar. Contudo, ela estava tão surpresa que ela não desviou o olhar. Shia e o velho peixe continuaram a avançar dentro da rápida corrente enquanto se encaravam. E o fluxo de tempo que parecia continuar para sempre entre Shia e o velho peixe foi abruptamente encerrado. Uma voz ressoou dentro da cabeça de Shia. Peixe, o que é que você está olhando? Essa frase foi encerrada com um estalar de língua. Desta vez, Shia foi incapaz de resistir. Dentro da água bufou-a. Ela exalou com vigor. Certamente o velho peixe devia ser um tipo de fera mágica. Ele provavelmente tinha uma magia especial parecida com a telepatia. Mas sem ser capaz de confirmar isso, o velho peixe começou a nadar através da corrente e seguiu em frente com agilidade surpreendente. O que ficou para trás foi uma garota com orelhas de coelho que perdeu sua força enquanto mostrava o branco de seus olhos. De cidade em cidade, uma carruagem e vários cavalos avançavam pacificamente na estrada que conectava vilas com sons de passos ritmados, paca-paca. Com toda certeza, havia pessoas montadas nos cavalos. Havia 3 homens e uma mulher que estavam vestidos como aventureiros. Na carruagem, sentadas no assento do cocheiro, estavam uma garota com 15 ou 16 anos de idade e um monstro, um transexual gigante. Cristabel, sou Nashaan, como vamos chegar em uma nascente logo, vamos descansar um pouco lá. Sou na afirmativo, Cristabel-san. O transexual chamado Cristabel era gerente da loja de roupas na cidade de Brook, a quem Yu e Shia estavam em dívida. Aliás, a garota que sentava ao lado de Cristabel era a garota da estalagem Masaka Sona Masaka. Apesar de, por alguma razão, seu nome sempre ser capaz de surpreender a todos, ela era apenas uma garota normal que tinha muita curiosidade e muitos elementos rosas em seu cérebro. Essas duas estavam atualmente voltando para a cidade de Brook, de uma cidade vizinha, escoltados por aventureiros. Como poderia se perceber, Cristabel era tão forte quanto um Oni. Ela precisava de muitos materiais de roupa para ela mesma. Para conseguir todos os materiais ao mesmo tempo, ela deixou a cidade. Sona estava tomando vantagem disso ao escutar que um parente na cidade vizinha estava ferido. Ela representou seus pais que foram incapazes de deixar a estalagem para entregar um presente de melhoras. Os aventureiros originalmente vieram da cidade de Brook, terminando seus trabalhos. Eles acidentalmente se tornaram guarda-costas delas. Havia apenas um dia de viagem restando até que eles voltassem para a cidade de Brook. Cristabel e os outros decidiram descansar na nascente ao lado da estrada, ao meio-dia.
Cristabel e os outros que chegaram na nascente estavam se preparando para almoçar na represa da fonte depois de deixarem os cavalos beberem água. Sona, que queria pegar um pouco de água, se aproximou do lado da nascente. Então, no momento que ela recolheu a água ao mergulhar o recipiente na fonte. G-O-P-O, 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 G-O-P-A-N-H. Esses sons subitamente surgiram. Então bolhas repentinamente começaram a aparecer no centro da nascente. Sona Kiaya, Cristabel, Sona Chan. Sona soltou um grito e caiu de bunda no chão. Cristabel imediatamente carregou ela com um braço e voltou para onde os aventureiros estavam. Mesmo nesse momento, as bolhas que apareciam se tornaram mais intensas, até que finalmente uma coluna de água com uma altura de mais de 10 metros apareceu. Esta nascente era comumente conhecida como um local de descanso ao lado da estrada e este tipo de fenômeno nunca foi reportado antes. Desta forma, Cristabel, Sona e os aventureiros só poderiam abrir suas bocas em surpresa enquanto encaravam sem expressão para o evento. Sem serem afetados pela chuva de gotas de água, eles apenas olharam para a enorme coluna de água. Seguido disso, Hajime Adovaa. Yui, NNNNNH. Xia. De dentro da água que jorrava sem perder velocidade, 3 pessoas. Os gritos de 2 pessoas puderam ser ouvidos enquanto elas saíam. Espontaneamente, mas que falaram Cristabel e os outros com olhos arregalados. O trio de humanos que apareceu foi lançado 10 metros para o alto enquanto gritavam, e dessa forma, eles foram jogados do lado oposto de Cristabel e os outros, D-O-B-O-N-H, caíram fazendo esse som. Cristabel e aventureiros. Sona, o que diabos aconteceu? Os aventureiros e Cristabel estavam sem fala. Os murmúrios de Sona representavam os sentimentos de todos. Hajime, G-U-G-O-K-H, isso foi horrível. Eu com certeza vou destruir ela da próxima vez. Yui, Xia, vocês estão bem? Yui, Kenho, NN, eu estou bem. De alguma forma conseguindo chegar na superfície da água, Hajime confirmou a segurança de Yui e Xia depois de praguejar. Entretanto, apenas Yui o respondeu. Hajime, Xia. Oi, Xia. Me responda. Yui, Xia, onde está você? Mesmo que eles chamassem por ela, não havia sinal dela nos arredores. Hajime rapidamente mergulhou debaixo da água para procurar por ela. Assim como ele imaginou, Xia estava no fundo da fonte. Perdendo sua consciência, ela foi incapaz de flutuar devido ao peso de Ryuken. Hajime pegou um minério comprimido superpesado da caixa do tesouro, e usou isso como um peso sobressalente para mergulhar imediatamente. Então, ele carregou Xia para cima. Ele foi para a margem enquanto arrastava Xia. Xia foi colocada no chão, seu rosto estava pálido com o branco de seus olhos aparecendo, enquanto sua respiração e pulso pararam. Talvez porque ela tenha visto algo desagradável, ela perdeu a consciência com seu rosto parecendo estar com dor. Hajime Yui, faça uma RCPI 7. Yui, R, que? Hajime como eu disse, ajude na respiração dela. Yui, vendo a condição de Xia, ele disse a Yui para fazer um RCP, mas Yui tinha apenas uma flutuando em sua cabeça. Neste mundo provavelmente não havia algo como RCP. Como não havia ferimentos, beber a água sagrada não iria ajudar e isso apenas a hidrataria ainda mais. Yui era ruim com magia de cura. Ela não poderia conhecer nenhuma magia que fosse capaz de fazer Xia cuspir a água ou para massagear precisamente o coração dela. Embora o momento exato de quando ela perdeu sua consciência não fosse conhecido, não havia tempo para discutir. Hajime, com uma determinação sombria, realizou um RCP na inconsciente Xia. E naturalmente houve contato boca a boca. Yui, que viu isso, imediatamente ficou descontente. Mas como ela entendia que essa era a única forma de salvar Xia, ela só poderia observar em silêncio. Isso mesmo, ela apenas encarou ele. Hajime tentou ignorar o olhar inorgânico de Yui com toda a sua força e repetidamente realizou o RCP. Hajime, merda, quando eu penso nisso para morrer logo depois que tudo está terminado. Você realmente é uma companheira deplorável. Em sua mente, ele soltou essas palavras abusivas e depois de fazer a respiração artificial quem sabe por quanto tempo, Xia finalmente vomitou a água. Hajime virou ela para o lado para que a água não bloqueasse sua traqueia. Era uma situação onde ele cobria completamente o corpo dela. Xia, Kenho. Hajime-san? Hajime, é o Hajime-san. Nossa, não morra por algo desse tipo.
Enquanto continuava a mostrar uma expressão impressionada perto de Xia, que estava deitada e engasgando, Hajime mudou para uma expressão de alívio. Xia, que só podia encarar Hajime sem expressão de repente, Gabacho beijou ele enquanto o abraçava. Foi uma ação inesperada, então Hajime, que estava perto dela, falhou em evitar isso. Hajime, NNH. NNNNN. Xia, Amu, Onshu. Xia segurou a cabeça de Hajime com ambas as mãos, envolvendo suas pernas na cintura de Hajime para mantê-lo preso e sem nenhuma restrição, sua língua invadiu a boca dele. Hajime foi incapaz de se livrar de Xia, que usava sua força hercúlea para segurá-lo. Para dizer a verdade, durante as repetidas respirações artificiais, de alguma forma, Xia sabia que ela estava sendo beijada por Hajime. Embora ela fosse incapaz de mover seu corpo, sua consciência já tinha retornado. Era provavelmente uma situação criada por ela usando fortalecimento corporal no momento que ela se afogou. Recebendo tantos beijos, o medidor de sentimentos de Xia explodiu. Para não deixar ele escapar, ela segurou completamente o corpo de Hajime e então, perdendo o autocontrole, ela devolveu o beijo dele. Do outro lado, Yui, que viu tal espetáculo, estava perplexa e descontente. Apesar de ela estar descontente com isso, ela não tentou impedi-la. Ela sussurrou só desta vez como recompensa, em breves murmúrios. Aparentemente, ela levou os sentimentos de Xia em consideração e permitiu isso como recompensa dela por trabalhar duro dentro do calabouço. Sona Vavake. O que há com esta situação? E incrível, molhados enquanto se entrelaçam um com o outro, tão intenso, mesmo estando no exterior. O que é normal. Essa foi a conclusão que veio das desilusões excessivas de Sona-chan, a garota da estalagem. Acompanhando isso, Ara? Vocês certamente são. Cristabel tentou se lembrar de Yui e Xia enquanto contorcia seu corpo. Então, com chamas de inveja dentro de seus olhos, os aventureiros desesperadamente tentaram se controlar para não puxarem suas espadas, enquanto a única aventureira olhava para eles com olhos frios. Agora, com Xia presa nele, Hajime ergueu seu corpo. Assim, ele agarrou com força a enorme bunda de Xia. Xia inconscientemente soltou um suspiro. No momento seguinte, sem diminuir a força em sua pegada, Hajime empurrou e se livrou de Xia, então, ele a jogou para a nascente. Xia, o que há? DOPANH. Olhando para Xia sendo jogada dentro da água enquanto gritava com um olhar cético, Hajime arrumou seu cabelo enquanto respirava com dificuldade. Hajime, não há tempo para ser descuidado. Atacando logo depois de ressuscitar. Até eu não consegui prever esse movimento. Contra Xia, que estava imediatamente rastejando para fora da nascente como um honre a 8, Hajime mostrou uma expressão como se ele estivesse estremecendo. Xia, isso foi cruel, mesmo Hajime-san também fazendo aquilo. Hajime Aya? Aquilo foi apenas uma ação salva-vidas. Ou melhor, você estava consciente o tempo todo. Xia, apesar de só poder sentir. Eu meio que sabia o que estava acontecendo. Para eu ser beijada por Hajime-san, Hajime, pare com essa risada. Escute no fim, aquilo foi uma ação para salvar sua vida, não há outro significado, entendeu? Não espere nada esquisito, ok? Xia, é mesmo? Mas um beijo é um beijo. A hora do dele vai chegar mais rápido se isto continuar. Hajime nunca. Ou melhor, Yui. Me ajude a deter ela. Yui só desta vez, mas como Xia trabalhou duro, não mas... Xia Yui. Yui-san e Ai. Se virando para Yui, que ficava olhando para um espaço vazio enquanto continuava com seus murmúrios, Hajime só foi capaz de suspirar pensando, esta aí também está perdida. Então, ele olhou para Cristabel e os outros que se aproximaram para verificar Hajime e seu grupo. Seu olhar se moveu dos aventureiros e parou por um momento em Sona. Então, quando ele viu Cristabel, ele retornou seu olhar para Sona. Parecia que ele preferia não ver aquilo. Recebendo o olhar de Hajime, o corpo de Sona se contraiu e tremeu e seu rosto imediatamente corou. Sona, desculpe pela interrupção. Por favor, não se preocupem conosco e continuem. Cristabel agarrou Sona pela nuca, que tentava se virar depois de dizer essas palavras. Assim, eles foram diretamente para Hajime e seu grupo do jeito que estavam. Como o monstro estava se aproximando deles, Hajime tentou puxar Donner, mas Xia ao lado dele disse, a gerente San, com um tom que dizia que elas eram conhecidas e continuaram conversando.
Como resultado, a atual localização deles se provou estar a um dia de distância da cidade de Brook. Hajime e seu grupo decidiram revisitar a cidade. Tomando vantagem da carruagem de Cristabel, eles foram mimados por ela. Suas roupas molhadas foram trocadas no caminho. Enquanto conversavam sobre várias coisas, eles avançaram sob a acolhedora luz solar com o som dos passos do cavalo como música de fundo. Junto de uma nova companheira, Hajime conquistou o segundo calabouço. Enquanto deitava dentro do vagão e observava o sol brilhando, Hajime pensou sobre o que aconteceria em sua jornada a partir de agora e um sorriso apareceu em seu rosto. Espero que tenha gostado do vídeo. E se você quer receber mais conteúdos como este, se inscreva aqui nesse canal. Obrigado por assistir a este vídeo. Até mais!